Nesse vídeo eu vou comentar alguns exemplos de funções definidas por mais de uma sentença, né? Então, no caso aqui eu coloquei uma função que tem duas partes, as duas partes são funções de primeiro grau, tá bom? Observem o seguinte, fazer aqui logo o gráfico de cara, né? Observe aqui o seguinte, que essa função, ela tem um ponto que vai ter um ponto de mudança no 4. Como assim, professor? Até o 4, se o x for menor do que o 4, ela vai ter essa lei de formação, menos x mais 5. E se o x for maior do que o 4, a direita do 4, ela vai ter essa outra função aqui, x menos 3, a lei de formação. Ora, vamos observar isso daqui. Quem é a função menos x mais 5? A função menos x mais 5 ela é uma função decrescente, porque o QA é menos 1, e ela passa no eixo das ordenadas no 5. Então ela passa no 5 aqui. Então ela vem decrescente. Então, para a gente ficar legal aqui, seria interessante calcular como se fosse a raiz dela, menos x mais 5 igual a 0. Ou você poderia fazer o seguinte, calcular se o x for 4, também é bem interessante isso, pronto. Para x igual a 4, qual vai ser a imagem dela? Então, colocando 4 aqui, vai ficar menos 4 com mais 5 vai ficar 1. Então, o 4 se associa com 1. O que significa isso? Que quando x for 4, que é o f de 4, você vai encontrar menos 5 menos 4 vai dar 1. Então, você vai ter a imagem 1. E aí significa que ela vai ter esse movimento. Ó. Ela vai ser uma função decrescente, né? Porque ela vem aqui decrescente até o 4, que é uma reta, viu? Desculpa eu desenho isso, não ficou muito legal. E aí, a direita do 4, ela já vai ter essa outra lei de formação. Aqui ainda é mais fácil, basta você pegar um ponto seguinte aqui, pegar o 5, pegar o 6. Por exemplo, o 6. Se eu pegar o 6 aqui e colocar no valor de x, o x aqui sendo 6, 6 menos 3 dá 3. Então, a imagem do 6 seria 3. A imagem do 6 seria o 3. Então, ela vai ter essa cara aqui. Então, você tem a função definida por duas sentenças, nesse formato. A esquerda do 4, ela é a função menos x mais 5, e a direita do 4, ela é a função x menos 3. Bem, dando continuidade ao vídeo aqui agora, eu coloquei uma função definida por três sentenças. Ela tem três partes. Então, no caso aqui, eu vou fazer o gráfico aqui bem rápido. Olha o que vai acontecer. Então, você percebe que o 2 e o 5 são dois pontos importantes. O 2 e o 5. Por quê? Ela vai ter três caras. À esquerda do 2, x menor que 2, ela vai ter uma cara, que é essa função aqui. Entre 2 e 5, ela vai ter outra cara, que é essa 4 aqui, uma função constante passando pelo 4. E à direita do 5, maior do que o 5, a gente vai ter uma outra função aqui. Então vamos pegar aqui. Se o x for 2, colocando 2 aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então a imagem do 2 é o 4. O que significa isso? Que você vai ter a função 2x. Essa função aqui, ó. A função 2x é a função dobro, né? Então, no caso aqui, ó, se o x for 2, a imagem dele é o 4. Por exemplo, se o x for 1, a imagem dele aqui seria o 2, né? Tudo bem, essa é a primeira parte. A segunda parte, entre 2 e 5, é a função f de x igual a 4. A função f de x igual a 4 é uma função constante passando pelo 4. Sempre quando for uma função constante, vai ser uma reta horizontal. Ó, a reta horizontal na altura do 4 aqui, ó. E aí, na terceira parte, eu coloquei menos x mais 9. Menos x mais 9 é uma função decrescente. Eu acredito que ela vai tocar aqui nesse ponto. Então, é interessante você jogar o 5 no lugar do x. Ó. Substituindo o 5, vai ficar menos 5 mais 9 dá 4 positivo. Então, ela realmente passa nesse ponto aqui. Aí, resta a gente pegar outro ponto aqui. Posso pegar o 6, por exemplo. Se eu coloco o 6, vai ficar menos 6 com mais 9, vai ficar 3 positivo. Então, o 6 tem imagem 3. Outra coisa legal, eu poderia pegar essa daqui igual a 0. Menos x mais 9 igual a 0. Então, você vai ter que o x é 9. Por que seria interessante? Para saber onde a função vai tocar o eixo das ordenadas. E ela vai tocar, às vezes, das abscissas, né, que é a raiz aqui, ela vai tocar exatamente no 9. E aí você teria essa função aqui, sendo aqui essa terceira parte, menos x mais 9. Bem, dando uma aplicação aqui bem interessante para essa parte de função definida por mais de uma sentença, eu vou falar da questão do imposto de renda, tá bom?
Eu peguei a tabela de imposto de renda e atualizei ela aqui, apenas arredondando os valores para ficar um pouquinho mais fácil, né? Que não ficou fácil, mas ficou um pouquinho mais fácil. Então tá ali as variações de faixa salarial por mês, essa daqui. As alíquotas, que é qual seria o imposto correspondente àquele mês. E aqui tem uma dedução, que é para simplificar a forma de calcular. Como assim? No vídeo, no momento seguinte eu vou explicar por que esses valores estão aqui, como que eles foram gerados. Agora eu vou só mostrar como seria o cálculo do valor do imposto de renda de uma pessoa que tivesse um salário X, tá bom? Então para isso eu vou criar exemplos. Então vamos lá. Exemplo 1. Qual seria o imposto de renda se o salário da pessoa fosse R$ 1.500, trabalhador que tivesse salário de R$ 1.500, qual seria o imposto de renda correspondente a um salário de R$ 1.500? R$ 1.500 ele vai entrar na faixa 1, que ele vai ser a isenção, que a gente chama, porque até R$ 1.900 ele não tem imposto nenhum. Então o imposto de renda seria igual a zero, nesse primeiro intervalo aqui, que está até 1.900, tá bom? Continuando agora aqui, eu coloquei o imposto de renda para calcular a letra B, o imposto de renda de um salário de 2.500. Bem, 2.500 vai entrar na faixa 2 aqui. Então, o que acontece? Nessa faixa aí vai ter uma alíquota de 7,5. Então, como que seria calculado o imposto de renda aí? Não é que você ia pegar 7,5 e multiplicar direto em cima do 2.500, não. Seria 7,5 de 7,5% do que passa 1.900, ou seja, de R$ 600. Vou botar só 600. Aí o aluno vai me perguntar, quem é esses 600? É 2.500, que é o valor do salário, menos 1.900. Como assim, professor? Não entendi. Porque você vai calcular o imposto de renda somente do que passou dos 900. Até os 1.900 é o imposto de renda com alíquota zero, né? Você tem a isenção. Então, no caso, você ia calcular 7,5% de 600, que dava R$ 45. Até fazer a conta aqui, seria 7,5 sobre 100 vezes 600. Aí, simplificando, quando você fizer essa continha, dá R$ 45. E aí, por que ele colocou esse percentual de dedução aqui, esse valor de dedução aqui? Porque você teria outro modo. Como é que seria a outra forma de calcular? A outra forma seria o aluno fazer uma forma bem direta. Seria calcular 7,5% de 2.500, que é o salário base. E esse valor ia dar 187,50 e fazer a dedução de 142,50, como está ali na tabela. Quando ele fizer essa dedução, você ia encontrar R$ 45. Então, a gente pode dizer que nessa faixa 2 aqui, chamada aqui de faixa 1, 2, 3, 4 e 5, que nessa faixa 2, a função que eu poderia encontrar o imposto de renda na faixa 2 seria a função 7,5% de x vezes x menos 142,50. Considerando aqui o x, o salário do funcionário. Essa seria a função definida nesse intervalo. Aí no intervalo na faixa 3 já vai ser uma função diferente. Bem, só para recapitular, você poderia calcular o 7,5% direto em cima do 2.500, 7,5% vezes 2.500, que ia encontrar o 187,50, só que aqui é como se você estivesse calculando 7,5% daquela faixa menor, e isso não pode, a gente só vai pagar imposto de renda acima de R$ 1.900. Então eu vou ter que fazer uma redução de 142,50. Aí o aluno fala assim, professor, mas por que vai ser essa dedução de 42,50? De onde é que surgiu esse número? Esses 142,50 que você pode deduzir é exatamente como se você estivesse calculando 7,5% de 1.900. Como se você estivesse calculando o imposto de renda em cima dos 1.900. Por isso que ele tem que ser deduzido, tá bom? É uma forma mais simples. É só você, por exemplo, se você tiver um salário entre 1.900 e 2.830,
você pode calcular a taxa total, né, 7,5 em cima do salário e apenas deduzir, subtrair os 142,50. Bem, agora vamos para um salário de 3 mil. Se o salário for 3 mil, vai entrar na terceira faixa, certo? Na terceira faixa, a alíquota é 15%. O que é que significa isso? O modo mais prático de você calcular seria calcular 15% de 3 mil e deduzir 354,75. Ou seja, o imposto de renda seria 15% vezes 3 mil, né, que é de 3 mil, vezes 3 mil, menos 354,75. Quando você fizer essa continha aqui, vai dar 450 menos 354,75, que vai dar um imposto de renda de 95,25. Esse seria o imposto de renda para quem recebe 3 mil reais por essa tabela. E aí, como é que chegou nesses 354,75? Ah, não, outra forma. Outro modo de calcular. Outro modo de você pensar esse imposto de renda. Seria você pegar o seu salário e analisar ele faixa a faixa. Então vamos lá, eu recebo 3 mil. Se eu recebo 3 mil, de 0 até 1.900, eu vou ter o imposto de renda igual a 0, certo? Porque ele está na parte de isento. Aí, entre 1.900 e 2.300, quando eu fizer essa subtração aqui, vai dar 930, certo? Quem é 930? 2.830 menos 1.900. Quando eu fizer esse intervalo aqui, esses 930 eu vou pagar 7,5%. Então, 930 eu vou calcular 7,5% de 930, que vai dar um imposto de renda de quanto? Vai dar um imposto de renda de R$ 69,75. Para finalizar agora, eu preciso ver quanto eu recebi a mais do que 1.830. No caso, como eu recebi um salário de 3 mil, eu vou ter que pegar 3 mil menos 1.830, que vai dar 170. Ó, 3 mil menos 2.830 vai dar 170. Esse 170 aqui, que eu passei desse último intervalo aqui, é que eu vou aplicar uma alíquota de 15%. Então, eu vou calcular 15% de 170. Nesse caso aqui, eu vou dar um imposto de renda correspondente a 25,50. 25,50. Quando você somar aqui, dá o 95,25. Somando aqui. Na primeira parte foi 0, 69, 25 somando esse aqui que bateu, né? Aí, resta perguntar o seguinte, professor, mas qual seria a forma mais prática? Seria mais prático usar aquele primeiro modo ali, que é como se você estivesse trabalhando com uma função única, que seria a função, como é que seria a função? Seria a função f de x, 15% de x, 15% vezes x, menos a dedução de 354,75. Então, para tentar simplificar para o aluno, quem recebe no intervalo de 2.830 a 3.750, basta você pegar o valor que a pessoa recebe, né, que eu chamei de X, o salário dela, calcular 15% do salário, que é um valor que dá sempre mais do que ele vai pagar, e aí subtrair os 354,75. Bem, para fechar o vídeo, eu coloquei na última coluna a função da faixa salarial. Então você percebe que a função que determina o imposto de renda é uma função definida por 5 sentenças. Até 1.900 ela vai ser zerado, né? Você vai ter o imposto nulo. Aí entre R$ 1.900 e 2.830 você vai ter que calcular 7,5% do valor recebido e subtrair 142,50, que é o valor de dedução. Aí 15% na segunda faixa, menos o valor de dedução e por aí vai, né? Eu já coloquei todos ali. Se fosse fazer o gráfico dela, como é que seria? Eu vou fazer o gráfico agora. Bem, eu tentei colocar o gráfico aqui. Não pensem que é uma coisa uniforme, na verdade são pedaços.
né? De 0 até 1.900 é uma função constante aqui, 0. Ela não vai ter imposto nenhum, é zerado. Aí de 1.900 a 8.530, ela vai ter um crescimento de 7,5%, proporcional, que no caso dá 0,0075 vezes o x. Aí menos 142, que é como se fosse o valor a deduzir. Quando chegar nesse outro intervalo aqui, de 2.830 a 3.750, ela já vai ter um crescimento um pouco maior. Então é como se fossem pequenos pedacinhos, assim, pequenos segmentos, ambos crescentes, mas um crescendo mais rápido que o outro. Sempre acontece isso. Então, aqui constante, aqui crescente, aqui já um pouco mais crescente, aqui um pouco mais crescente. E quando chegar acima de 4.665, cai na última alíquota, que é a alíquota de 27,5%. E aí, no caso, ela vai ficar com um crescimento bem rápido, que é a última alíquota do percentual de imposto de renda. Pois é isso, pessoal. Eu vou colocar um material também para ajudar em Word, viu?